Evanilson e Everaldo, dois jogadores com nomes parecidos e que foram temas das conversas dos tricolores aí nessa tarde e noite da sexta-feira, após a coletiva do presidente Mário Bittencourt lá no CT Carlos Castilho. Esse é o assunto do Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vou falar aqui antes que tem tricolômetro no ar, sim, com o Edu do Sem Mirandagem. Vai lá assistir que tá muito legal, foi lançado na hora do almoço. Eu lancei, deixei programado e foi na mesma hora da coletiva do Mário Bittencourt, então a audiência no início não foi tão grande, então vai lá dar uma moral, porque eu duvido você responder todas as perguntas que eu fiz pra ele. Foi um nível quase que impossível de responder. Vai lá, tem outro vídeo também de Giro de Notícias abordando outros assuntos da entrevista coletiva. Essa daqui é só sobre Evanilson e Everaldo, beleza? E vamos falar sobre os dois. Primeiro, vou falar sobre Evanilson, atacante da base do Fluminense, 20 anos, você conhece. E pra começar, assim, tem muita coisa estranha sobre Evanilson. Foi confirmado de que o Fluminense só tem hoje 60% dos direitos dele, porque quando ele veio lá do clube do Ceará, que eu não lembro o nome agora, acho que é Estação, lá do Ceará, já veio com 40% retido dos direitos federativos dele, porque provavelmente os caras lá sabiam que ele tinha bola, segurou 40%, e por isso ele fica só com 60% no Fluminense desde os 13, 14 anos. Então, mas isso aí é até relativamente normal, o Fluminense provavelmente na época não tinha como negociar os 100% e foi buscar um jogador. Evanilson só estourou mesmo, ele teve alguns problemas, tem matéria especial lá no Globoesporte.com falando sobre toda a carreira dele, mas ele estoura de verdade no Brasileirão Sub-20 de 2019. Isso, Brasileirão Sub-20 de 2019. Ele até jogou bem no Carioca, foi muito bem, mas estourar de verdade foi no Brasileirão Sub-20. Então, assim, dá pra cobrar uma renovação dele pré-2019 ou no início de 2019? Dá, porque todo mundo que viu ele na base fala de que ele jogava muito bem. Porém, é o que eu sempre falo, renovar a base é complicado, fazer contrato longo, porque senão a gente fica com o Robert, com o Pablo Diego, que não é nenhum garoto mais, tem 25 para 26 anos já, até um tempo ganhando salário, mas eu acho sempre que deve se priorizar a base, porque normalmente o salário é mais baixo. Mas enfim, não dá pra crucificar tanto pré-2019, porque de fato ele só estoura nesse ano. Mário Bittencourt assume em junho, e pra mim tá aí o grande ponto problemático dessa relação com o Evanilson. O contrato dele vai até fevereiro com o Fluminense, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube 6 meses antes, o que dá agosto, e o Mário Bittencourt assume no meio de junho. Evanilson, como eu falei, que pode assinar um pré-contrato já em agosto. E segundo o Mário Bittencourt, na entrevista coletiva, ele fala que tentou conversar com o jogador, não explica em qual mês foi, e vale dizer que nesse momento, em julho, ele já tinha despontado no Carioca, estava começando aí bem no Brasileirão da categoria, né, do Sub-20, e já estava meio bolado porque Marcos Paulo, João Pedro, Miguel, todos eles já estavam incorporados ao profissional com 17, 16, 18 anos, e ele, Evanilson, com 20, ainda estava jogando bem na base e não subia pro profissional. O Mário disse que tentou conversar com ele, não sabemos em que mês isso aconteceu, e de que o agente, no caso com o agente dele, né, para uma renovação, e de que o agente dele disse que só conversaria depois do Campeonato Sub-20. Evanilson acertou um pré-contrato com o Tombense nesse meio tempo, não sabemos também quando foi que acertou esse pré-contrato. O Tombense, que pertence a um grupo de empresários, inclusive o agente dele, e que serve de barriga de aluguel total, assim, né? Ele contrata jogadores, se mantém numa divisão ali, o Tombense está na Série C do Brasileirão, joga o Campeonato Mineiro, e se mantém ali um pouquinho na vista de todo mundo, mas na verdade é só para fazer transação de jogador mesmo. E é claro que Evanilson pro ano que vem, ele já tem esse pré-contrato com a Tombense assinado, ou o Tombense, não sei exatamente como é que se fala. É claro que ele não quer ir jogar Série C ano que vem. O objetivo do Tombense foi ficar com os direitos de jogador e poder vendê-lo para a Europa, né? Segundo o Mário, tem proposta inclusive da Europa por ele. Obviamente que a gente não tá falando de Fiorentina, de Napoli, de, sei lá, de Everton, não tá falando desses times, tá falando provavelmente de leste europeu, Ucrânia, Rússia, algum desses mercados, ou Portugal, de repente, mercados um pouco abaixo. Mas mesmo assim, né? Proposta da Europa, o euro tá aí quase R$5, vale muito a pena financeiramente. Qual que é a tentativa do Fluminense agora? Ele perdeu o jogador já pertence a Tombense, ao grupo de empresários. A tentativa agora é negociar com a Tombense, com esses empresários, um empréstimo do jogador ao Fluminense, com o Fluminense ainda ficando com uma parte da possível venda. Resumindo, perder o jogador que era da base para recontratar esse jogador como empréstimo e ser vitrine da Tombense. Vamos lá.
Primeiro, estão demonizando demais o ser vitrine. Clubes que estão com problemas financeiros, que não tem dinheiro para chegar contratando todo mundo, tem que ser vitrine. Eles se estruturam sendo vitrine. Só que qual o problema de ser vitrine? É quando você não sabe ser. Porque qual a lógica de ser vitrine? É você expor o produto. Agora, se você expõe sem ganhar nada em cima, como foi o caso de Caio e Alan, né, nesse ano, aí é realmente muito idiota, né? Porque você tá expondo, tá tendo um prejuízo, um ganho técnico por um curto espaço de tempo, e no caso de Caio, Henrique e Alan, ainda foi durante o ano inteiro, mas poderiam ter sido vendidos no meio do ano, por exemplo, e o Fluminense não leva nada. Outro fato é quando você expõe levando porcentagem. Você utiliza disso para ter o ganho técnico, que vai te gerar um ganho financeiro também, né? Porque vamos dizer, o Fluminense terminou em 13º no Brasileirão, porque 14º, aliás, não falei 13º, 14º no Brasileirão, porque tinha Caio Henrique e Alan. Se não tivesse esses dois jogadores, provavelmente estaria brigando mais embaixo, ou seja, perderia dinheiro. Teve o ganho técnico que trouxe ganho financeiro. Se a gente tem uma parcela, uma porcentagem ali de uma possível venda agora de Caio Henrique e Alan, esse ganho financeiro que já aconteceu, aconteceria mais ainda caso o Caio fosse vendido, por exemplo, para o Grêmio. Ou seja, precisa saber ser vitrine. E o Fluminense tem que aprender com isso. No caso de Evanilson, a composição de agora, se fosse um garoto que jogou só uma partida no ano, fez 2 gols e pertence ao Tombense, se a gente fosse tentar renovar sendo vitrine, ficando ali com uma porcentagem da venda, não seria um negócio ruim. O problema é que esse jogador era nosso antes. E essa é que é a parte errada, né? Não adianta agora a gente de caça às bruxas de quem é que deu mole, quem é que não renovou, quem é que não fez isso, não fez aquilo, porque não vai mudar de fato. Porém, é o tipo de coisa que a gente tem que aprender. Principalmente ficar de olho nos jogadores que são do sub-20, olho em contratos mais longos. E aí é onde eu acho que o time de aspirantes tem ali a sua função, que é botar esses garotos que têm contratos mais longos para jogar, para não acontecer. Por exemplo, se a gente tivesse o time de aspirantes, de repente já podia ter renovado com o Evanilson antes, garantindo que mesmo se ele não fosse bem nesse ano, jogaria o aspirante de 2020 e poderia render e etc. Uma burrada extrema. A gente pode perder o atacante, e mesmo se ficar com ele, não ficará nas mesmas condições que poderia ter ficado caso agisse normalmente. Mas enfim, provavelmente Evanilson deve jogar no Fluminense em 2020, tendo essa negociação com o Tombense, mas como jogador emprestado e a gente levando só uma porcentagem dessa venda, que a gente já sabe que não será superior, nem chegará perto a 60%, já que isso pertence a Tombense e eles não vão abrir mão de todo o percentual deles. Fica um destaque aqui de uma frase dita pelo Mário Bittencourt. Ele falou: eu integrei o Evanilson ao elenco principal, para ele ver que vai jogar no ano que vem, etc. É presidente ou é comissão técnica? Porque quem integra o profissional é a comissão técnica. Isso é bom a gente abrir o olho, tá? Everaldo. Sobre Everaldo, jogador da Chapecoense. Na verdade, ele não é da Chapecoense, ele está emprestado à Chape pelo Querétaro do México. Foi um dos grandes destaques. Marcou 19 gols nesse ano. Marcou muitos gols no Brasileirão. Mesmo com a Chape sendo rebaixada, tendo um ataque horroroso dentro da competição. Fez um bom, se destacou, mas vamos a alguns pontos aqui. Ele pertence ao Querétaro do México. E como teve esse destaque, eu dei uma pesquisada rápida para ver, eu já vi de São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro interessados no Everaldo além do Fluminense. Tenho certeza que essa lista vai para muito mais até do que Caio Henrique, porque por ser um jogador que está vinculado a um time do México, rendeu pela Chape, então o salário não é tão alto, todo mundo quer Everaldo. Isso fica claro para mim. Só que vale destacar algumas coisas. É um atacante que tem 28 anos. E esse foi o primeiro ano espetacular dele numa divisão de cima. Por quê? Ele foi muito bem na Chape na Série A. Quais foram os outros anos bons dele? Foi 2013, se eu não me engano, no CSA, em que ele foi muito bem, marcou um monte de gols no Campeonato Alagoano, depois já tinha saído, não jogou a divisão nacional, na época o CSA estava na Série D, se eu não me engano, e o outro ótimo ano dele parecia ser 2017 no Atlético Goianiense, que ele começou a se destacar na Série B, foi vendido pro Querétaro e lá não rendeu tanto. Ou seja, é um bom jogador, fez o ano da vida dele, pode ser que tenha sido a virada de chave, né, para ele ter um ótimo ano em 2020, porém, vale o investimento, vale a procura, tá todo mundo querendo, e nesse negócio de todo mundo querendo, o importante mesmo é não fazer loucura. A gente acabou de falar aqui que tá querendo Evanilson pro ano que vem, tem outro vídeo aí em que fala que projeta Fred, tem o Everaldo, já tem o Lucão no elenco, tá lá não sei porquê, ou seja,
Vamos fazer igual o 2019, que a gente empilhou atacantes e não montou um elenco de respeito também. Sou total a favor da contratação de Everaldo, dependendo dos termos. É um jogador bom, se destacou, mas também não é o Maradona que a gente tá falando aqui, uma oportunidade imperdível pro Fluminense. Como eu falei, tá todo mundo querendo a oportunidade imperdível, já que o Mário Bittencourt confirmou esse interesse do Fluminense em Everaldo, disse que o scout já tá olhando o jogador há um bom tempo. A oportunidade imperdível foi na hora que ele negociou com a Chape. Eu tenho certeza que se entra o Fluminense na jogada, o salário que a Chape tá pagando e a exposição de jogar no Fluminense teriam atraído muito mais a ele do que o que foi oferecido para ele nesse 2019, que a gente passou boa parte do ano sem ter um centroavante de fato, né? A gente sempre tinha o cara que estava ocupando ali durante um tempo. Enfim, não se esquece de ir lá assistir o Tricolômetro com o Edu. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores!